Eu adoro. Olha só, gente bonita é assim. Dá um close nela, Gustavo, porque olha como que a minha entrevistada é linda, Eu gente. quero ver se eu tô... Tá linda. Tá maravilhosa. Personal trainer, lutador de Muay Thai, lutador de Jiu-Jitsu. Odeio este braço. E também essa aqui, que é uma das mulheres mais experientes, lindas, fodásticas de Mato Grosso. Você vai falando assim, de lutador de Muay Thai, personal, eu digo, Não, gente, aqui. boa tarde. Estão bem protegidas. Olha, o Cast do Bom está começando agora. E vamos começar hoje, nesse mês de março, em que falamos, a partir do Dia Internacional da Mulher, falamos sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, contra assédio, estupros, e até chegar a vários tipos de violência que acabam chegando comumente no feminicídio. Então, vamos começar por alguns dados. No Brasil, 4 mulheres são assassinadas por dia, apenas por serem mulheres. Em Mato Grosso, entre 2022 e 2025, 195 mulheres foram assassinadas por companheiros ou ex-companheiros, igualmente pelo fato só de serem mulheres. Parece que os homens têm uma verdadeira obsessão e pavor pelas suas mulheres, pelo útero, aqueles que os colocaram no mundo. Engraçado demais. Hoje no Cast do Bom vamos falar de uma história que expõe as feridas dessa realidade e também a coragem de quem decidiu lutar, inclusive diante de algumas falhas ou das fragilidades, ao bem da verdade, da justiça. Recebemos a personal trainer, que eu já mostrei para vocês, lutadora de Muay Thai, linda, maravilhosa, de Jiu-Jitsu, tem um braço ridículo, porque você viu? Eu nem mostro o meu, que o meu cai para cima para baixo, não tem, gente. Olha que ódio! Não, tem uma raiva, gente, olha aí. Débora Sander, ela enfrenta uma dura batalha judicial após denunciar o ex-companheiro por uma série de agressões. E na bancada comigo está, já falei também, uma jornalista extremamente experiente, trabalhou comigo na Folha do Estado, em vários outros lugares, já foi editora de vários portais, hoje está numa atuação mais forte dentro das assessorias, que é a Ângela Jordão. Meninas, muito obrigada por estarem aqui hoje no Cast do Bom, eu achei maravilhoso, porque eu recebi hoje um pessoal de gente falou, olha Marisa, que hora que vai começar? E eu falei, gente, Ângela e Débora já colocaram. Ai, Riverson, obrigada por já ter colocado no YouTube. Agora Cecília, por favor, só não me pegue de perfil, que meninas que não são jovens como eu, ficam horrorosas de perfil, entendeu? Fica uma coisa, fica. Você é menina ainda. Eu não sou menina, mas eu sou uma mulher interessante e bonita, pronto. Pronto, Pronto. E achei tão bonito antes de a gente começar. Na hora que eu estava descendo do Uber, eu olhei e falei, Jesus Cristo, eu nunca tive tão laranja. Eu tô inteira laranja, gente. Só por causa desta blusa que eu amei. Eu fiz isso por Inaleia e pra você, que é a história do Muay Thai, que mulher não se bate. Olha que bonitinho, olha que mulher não sopra. Olha que lindo. Inaleia e você, minha amiga, em seu favor. Começando com ela. E assim, Ângela, eu sou faladeira, ainda mais esse podcast a gente fala, entra, me interrompe, pergunta, também vou te perguntar como um ativista. E a primeira pergunta que não tem como não fazer. Muitos anos, não sei se muitos anos, mas neste relacionamento, que a gente, todas as vezes que a gente se relaciona com alguém, se apaixona, claro, ainda mais mulher, né? Acredita que é para sempre, é uma história bonita, porque é isso que é o amor, né? É aquela decisão de viver para o outro. Em algum momento dessa relação, quando você viu que a relação estava mesmo abusiva, você teve algum momento que falou assim, tá na hora de sair, porque senão eu vou morrer na mão deste homem? Sim. Primeiro que... Tem que falar mais próximo, que senão ele vai xingar nós dois. Não, chega não. Primeiro que realmente na minha vida sempre foi isso. Eu casei com 18 anos, casei por vontade própria e fiquei viúva com 42 anos. Então eu vivi uma vida... Uma longa vida, bonita. Eu vivi 22 anos casada. Então eu vivi vivendo a história de amor. De entender que a gente veio para viver o amor, para um relacionamento saudável. E quando eu fiquei viúva, eu encontrei uma pessoa que é o que a gente vai poder falar aqui, um narcisista.
que é aquela pessoa que a gente acredita que quando você encontra aquela pessoa... Seria pessoa ideal, né? Nossa, Deus me mandou o príncipe, homem, né? É o príncipe, é o presente de Deus. Ele é perfeito, ele é lindo, ele é maravilhoso. Todos elogiam. Nunca ninguém vai ouvir falar mal dessa pessoa da porta para fora. Porque da porta para dentro, ele começa a dar sinais, ele começa a te diminuir, ele começa a te mostrar e ele começa a ser o agressor, o abusador, como foi o meu caso. Bem no princípio. Eu acho que as meninas, a gente sabe disso o tempo todo. Mas eu acho, é a questão da oralidade, a gente tem falado isso muito no grupo Mulheres Até Quando, que nós três fazemos parte. Sim. Eu acho que às vezes tem que falar, até que esse processo de verdade cristalize. E se vocês notarem, eu não sei se estão tanto nos matando que as bolhas estão se quebrando algumas bolhas ou se criando algumas bolhas a nosso favor. Está tendo muito post em favor das mulheres. Está muito, esse ano muito. Ultimamente eu vi muito. Então, mas tem uma coisa que eu acho que as pessoas precisam entender. Sinais. Quais são os sinais, Débora? Olha só, no começo, vamos contar assim, ó. Isso, e quando começa? Isso. Quando E começa? quando Os começa? 3 primeiros meses é o cavaleiro, o gentleman, o melhor marido, a melhor pessoa. Com 3 meses, Já casado. as máscaras. Assim, a primeira coisa que ele faz é te levar pra morar junto dele. Porque ele, Rapidamente, né? Rapidão, porque ele quer te afastar do seu ciclo de amigos. Ele te afasta de tudo. Inclusive, eu deixei de morar com o meu filho. A gaiola de ouro, né? Exatamente. Eu deixei de morar com o meu filho, né? Eu bancava meu filho na nossa casa, onde ficou a casa do meu falecido. E eu fui morar com ele. E dentro do apartamento já começaram-se os sinais. De você diminuindo, uma coisa... Diminui uma roupa, diminui uma coisa. Você é só uma professorinha. Você lá dentro me proibindo de dar aula fora do condomínio, eu só podia dar aula dentro do Debaixo do olho condomínio, dele. só debaixo do olho dele. Eu só podia sair quando ele estava de plantão e ele pegava a viatura e saía para me levar para fazer as coisas. Inclusive ele só deixava eu marcar as coisas no dia que ele estivesse de plantão, porque aí ele fazia assim pra brincadeira: o papai Mauro Mendes, ele paga o combustível. Então, deixa que o papai paga. Aí é aquele negócio, você tá achando que você está sendo cuidada. Uma pseudo-proteção, seria Uma isso? pseudo-proteção, tá te levando, tá te buscando. Não, ele estava realmente me controlando. E aí, ele colocou no meu celular, ele colocou um aplicativo que é coisa da polícia, coisas que eu não entendo. Que está tudo Para monitorar. Para monitorar. Então, Todo mundo tá fazendo isso. tudo, Absurdo. tudo. Então, Tô com descobrindo todo mundo- amigas minhas que os namorados estão fazendo isso. Agora, Direto, E então ele sabia tudo que eu falava, tudo. Aí ele começou ele se passar por mim no meu telefone, xingando várias pessoas, meu compadre. Eu tenho 12. Como assim? 12 Ele tinha uma capacidade de monitoramento a tal ponto que as pessoas pudessem achar que você era ele? Era, ele é Pegava como seu se ele celular. entrasse no meu ID e é como se ele estivesse falando. Meu Deus. Ele falava, ele me xingava, ele xingava as pessoas, falava. E isso tá tudo, são pessoas que são hoje minhas testemunhas, né? No inquérito. Se você chegar perto da minha mulher, ele falava assim: oi, boa tarde, tudo bem? A pessoa falava comigo achando que tava falando comigo. Fala assim: aqui é o marido da Débora, eu vou dar um tiro no meio da sua boca se você mais uma vez simplesmente cumprimentar ela. Então, assim, isso foram com meu cunhado, com meu compadre, com meu patrão, com várias pessoas, várias. Eu 12 que testemunhas. constrangimento. Isso meu está Deus. tudo em inquérito, né, no processo. Então, assim, eu tenho todas essas testemunhas. E uma vez eu dormindo, ele se passou por mim falando com meu filho. Falando com meu filho sobre que eu tinha combinado de sair com meu filho para fazer algumas coisas e não sei o que e tal. E o meu filho xingou, falou um monte de merda, como se estivesse falando pra mim. Me xingou e falou, aí falou: fala pra esse cara tomar.
que esse cara é um vagabundo, beleza. Aí de manhã cedo eu acordo, falo, oi filho, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, mãe? Depois de ontem? Eu falei, ué, o que foi de ontem, filho? Daí ele falou assim, ué, você não lembra do que aconteceu ontem? Eu falei, não, eu dormi cedo, a mãe das 5 horas, né, 5 horas da manhã. Ah, então foi bom, mãe, porque tudo que eu tinha que xingar esse vagabundo, eu xinguei. Olha pro teu celular. Meu Deus. Aí eu fui pegar, eu falei, meu Deus. Então, assim, primeira coisa, afastar de todo mundo. Sim. Afastar de todo mundo, proibir você de trabalhar um cárcere privado, colocar você dentro De uma gaiola de daquela ouro. gaiola, para tentar te tornar dependente financeira, porque aí vai batendo as leis da Maria da Penha, que são 5, te tornar financeira, patrimonial, fazer todos os Psicológico, tipos, tá. psicológico e tal. Mas quando foi Nossa, a primeira agressão? A primeira agressão foi numa viagem que a gente estava indo para Marcelândia com a família dele, e eu peguei enquanto ele estava dormindo, o relógio do braço dele tocou e apareceu uma mensagem de uma mulher. E eu acordei ele e falei assim, ó, te mandaram uma mensagem. Aí aquela coisa, a Gasline fala, né? Você tá louca, você tá inventando, você parará. Eu sei que o final de semana virou um inferno, e no final a gente acabou ficando lá na festa para depois vir embora, que a gente tinha que ir embora de van. E no último dia ele bebeu e a gente, quando foi pro quarto, a gente discutiu e ele me bateu a primeira vez. Pediu desculpa, como sempre? Como sempre. A primeira vez é aquela desculpa, né? Só que aquela desculpa, assim, eu vou deixar bem claro que você tem um filho. Já ameaçando. Se você pensar, só pensar Em me denunciar? em me denunciar, eu tenho gente forte dentro da maçonaria, meus pais têm gente forte que me protege, eu tenho 70 corregedoria, inclusive a morte da minha ex nunca deu nada pra mim. Então você simplesmente vai sair como uma louca. Você vai ser só mais uma louca que passou na minha vida. Você falou recentemente, Débora, só para dar essa sequência mesmo, para a gente dar colocar mais pimenta mesmo. Eu achei bem interessante, só para explicar, as agressões da Débora, gente, acabaram numa queda de braço que ela ganhou. Ela buscou a imprensa e buscou grupos coletivos, e ela foi muitíssimo bem sucedida, porque é uma mulher de extrema coragem. Ela acabou conseguindo a condenação desse ex-companheiro de 15 anos em setembro. Em setembro de 2024. E agora, no dia 10 de fevereiro, ela acorda assustada com uma surpresa absolutamente inesperada, com 3 desembargadores decidindo reformar essa decisão e reduzindo a pena de 15 anos para 1 ano e 8, 9 meses. Né? E ela voltou, ela disse, voltou a buscar a imprensa e disse, olha, vou morrer, mas vou morrer em pé. Então, recentemente, é isso que eu quero te perguntar. Você recentemente disse assim, já que eu estou exposta e posso morrer, vou morrer, mas eu vou morrer lutando. Vou morrer lutando por outras mulheres. Você vai buscar reformar mais uma vez essa decisão de 10 de fevereiro? Sim, primeiramente porque claro, o advogado dele é muito bom, fez um bom trabalho e a gente... Mas o meu Você tem que esquecer, senão vai ficar muito longe. O meu depoimento, eles fragmentaram, montaram e entregaram ao desembargador. Ok, fizeram a parte... Fragmentaram ele? Fragmentaram, só que está gravado. E agora o Ministério Público vai começar lá da frente, tudo de novo. Retomando todo o processo. Porque eu não estou com nem um pouco de pressa. Só que agora não vai faltar informação. Inclusive, informações que o que ele foi absolvido foi a parte do estupro. E quando eu falo em estupro, mulheres, vocês têm que entender que existe o estupro marital
Eu vou pôr isso perto de você. O estupro... Senão, para não perder uma coisa tão linda. O estupro marital. O que é o estupro marital? É o não pro seu marido. E não é não. No meu caso, na época, inclusive eu já até trouxe aqui, fiz lá no Ministério Público, documentei e trouxe, documentado, onde eu fui e contei o porquê que eu não coloquei no meu depoimento sobre o estupro marital. Porque a minha advogada e a própria doutora Judá, maravilhosa, que, né, ajuda a gente a Judá é fazer... maravilhosa mesmo. Falaram... Mas, Gustavo, você só põe aqui, é uma história aqui da Calianda e do Ministério Público. Dá uma bem para... Que é bem bacana isso aqui. Que é onde a gente está buscando desde lá no fundo. O que me foi falado e o que está na Lei Maria da Penha. Que no caso de estupro, a palavra da vítima é o que vale. É o que vale. Porque os 3 desembargadores e o Ricardo Monteiro e quem defendeu ele não estavam lá dentro. E eles fragmentaram, colocaram uma data como se tivesse sido um estupro só. E o que é o real foi que, na época, eu fui orientada a não falar dos estupros, para eu não ter que me expor. Porque naquela época eu era só uma mulher que foi lá denunciar. Eu não era esta Débora, lutadora por outras mulheres. Tem disso também, Ângelo, que eu gostaria depois que a gente entrasse. A mulher que eu conheci você, Débora, numa dessas caminhadas, sabe? Aí parece a Débora toda, assim, a paisana, quando eu falo paisana, é a paisana na ginástica, né? Toda de short, pernão. Eu olhei e falei, essa mulher, vou dar nela no meio da rua, porque essa é bonita demais, né? E aí eu conheci e ela, assim, não tem medo mesmo. Já chegou falando pra todo mundo, gente, eu fui agredida. É uma coisa assim, você chama a atenção, você parou. Então, a sua dor também construiu uma nova mulher. Uma mulher que ajuda outra mulher hoje, uma mulher que põe a boca no trombone, uma mulher que faz parte dos grupos de coletivos, né? Morro em pé. E aqui foi onde o Ministério Público agora está pegando a parte de que, como funcionavam os estupros maritais. Ele tinha... E isso aconteceu com a ex dele. E agora, graças a Deus, eu consegui provas. Então, agora o Ministério Público vai retomar. Vai retomar. Isso me deixa muito feliz. O fetiche dele era ser outros homens. Ele escolhia qualquer homem, qualquer lixo que ele escolhesse em grupos de putaria para ir lá em casa, do nada, assistir. Se eu não fizesse... Assistir vocês tendo transando, relação? Para que no final ele pudesse... Pode falar. Pode, claro. Chupar rola e beber o leite. Ai, cruz credo. Essa era... Parreiça. Essa é... E parreiça? Ô, doiá, minha mãe. Ele fez propostas, ele chegou a verbalizar isso. Não, ele fez isso. Tem prints. Ele fez isso. Só que o que aconteceu... Eu contei isso para a delegada, eu mostrei, vamos lá, vou procurar aqui rapidinho, eu mostrei o que eu era obrigada a fazer na época com ele, porque além de tudo isso aqui, ó, é um cintaralho, tá? Então, assim... Além dele gostar disso, ele gostava e me obrigava a comê-lo. Isso não é um estupro? Meu Deus. Eu venho de um casamento de 22 anos, onde eu tive uma família tranquila. De repente, um maluco... Você poderia colocar minha cara bem em foco, sem caída, assim, ó? Coloca a cinta pra ele ver. Não coloco. Isso não é possível. Vai cair a conexão. Não é que caia não, porque é ridículo demais. Essa era a gavetinha dele. Tá vendo que isso aqui é uma cinta que a mulher usa
para penetrar Sim, o homem. sim, é. Pois é. A gente Entendeu? vê muito. Então, assim, na época, a doutora Karime e a doutora Judá falou, não, Débora, Não se a expõe, palavra da vítima na Maria da Penha, ela vale. Então, Sim. você não precisa chegar a este ponto. Só que mediante a tudo isso, aí eu ter que colocar, porque o que aconteceu? Quando eu recebi a minha medida protetiva, isso voltando lá atrás, ele recebeu uma licença-prêmio. Esse foi o castigo que a polícia deu para ele. Para que desse uma amenizada, ficasse tudo quieta. Para distanciar do processo. Eu do ia problema. ser mais uma mulher que apanhou, que fugiu para Sorriso, quietinha, e ele ia continuar na polícia e tudo certo. Quando eu fiquei... Quando você decidiu em denunciá-lo? Quando? Você levantou e falou assim, não quero isso mais, não faço parte mais desse jogo sexual exótico, não vou, não é minha vibe, não é meu mundo, tchau, tô indo. Dentro de 2 meses, ele me agrediu 2 vezes. Nossa Senhora. E são onde vocês viram essas fotos que vocês acompanham na internet, onde ele quebrou meu rosto, onde ele quebrou minha costela, onde eu fiquei toda machucada. E nesse dia não teve jeito, ele me apagou. Quando eu acordei, eu chamei a polícia, que inclusive foi a Polícia Civil, foi lá ajudar ele, prender, na minha ideia, prender. Não prenderam. Tá tudo em inquérito, tá tudo na corregedoria. Mas tem gente boa dentro da Polícia Civil também, Tem, né? tem. Quando amor eu de Deus, consegui. né? Só que quem foi fazer isso foi o pessoal da delegacia dele, da Polinter. Era outra delegacia. Quando eu consegui me livrar deles, porque eles voltaram lá para me coagir. Não, você tá nervosa, amanhã vai dormir, amanhã nós já estamos com ele, como se eles tivessem prendido ele e tal. Eu passei isso quando eu fiz Maria da Penha. Assim, você vai fazer representação contra o seu marido? Como assim? Como assim? Não, amanhã vocês conversam. Não, mas pior não momento. foi assim, não. E olha só, Débora, e eu ainda tive Coagindo. coragem de encarar, porque eu achei que era o escrivão, e ele havia me dito que o escrivão era gente boníssima. Nunca que pensei que era o delegado. Falei, mas é que vocês estão puxando sardinha pra homem. Pelo amor de Deus, até quando isso vai acontecer? Ele começou já a levantar e exaltar, eu falei, olha... Eu chamo Marisa Batalha, o nome do senhor, quando ele falou, doutor Rafael, eu falei, ai, senhor, é o delegado. Eu vou delegado. sair presa daqui. Não, ele só falou, você vai ser, eles vão te escutar pela madrugada. Cheguei em casa 4 horas da manhã. Eu também. Porque assim, depois que levaram ele, fingiram levar ele, voltaram lá, me coagiram. Eu sangrando, Meu Deus. toda machucada. Não me prestaram socorro. Prevaricaram, porque eles não prenderam ele, eles levaram ele e voltaram para me coagir. Quando eu percebi que eles queriam que eu fosse dormir, Coagir, descansar, pressionar. pressionar para que eu não fosse, eu queria que eles me levassem na delegacia da mulher para denunciar naquela noite. Tá. E aí eles fizeram de tudo para não. Eu fingia louca. Falei, vou dormir. Adorei, você viu, amor? Realmente eu tô muito cansada, amanhã eu resolvo, pode ir. Mas a gente precisa arrumar uma roupa para ele. Vou arrumar a roupa. Coloquei isso tudo tá nas câmeras do prédio, então tá tudo no... eu esperei um pouquinho, liguei na recepção, tem alguém aí? Tá, não, já foram embora. Chamei o Uber e eu, sozinha, fui pro plantão da mulher e lá eu fui tratada como vítima. Devidamente. Devidamente, como decentemente. vítima. Isso. Só que isso foi num sábado à noite e isso vem ao encontro do que hoje eu, Débora, luto para que nós temos uma delegacia da mulher 24 horas, não plantão, delegacia. Só tem em Cuiabá. Só. Né? O que é que eu acho muito interessante? Eu vou aproveitar aqui e vou puxar a sardinha para aquelas pessoas que eu acho que a gente tem que brigar porque elas são inspiradoras. A deputada Gisela, ela disse que nós estamos, e é verdade mesmo, tem algumas coisas que são inegociáveis. Mas delegacias 24 horas é uma história inegociável. Mas num espaço, num território, numa terra continental como o Mato Grosso, Não tem as efetivo. Não, tem. Mas você pode fazer uma coisa que é extremamente interessante. Delegacias virtuais.
como a telemedicina faz, e hoje ela soluciona e já salvou muitas vidas. Até né? porque... As delegacias virtuais dariam 24 horas. Sim. Faria o primeiro atendimento, o primeiro BO, fazia o encaminhamento para esses atendimentos, que eu acho interessantíssimo. Sim. Até porque o que acontece? Quando você vai na sexta-feira, num sábado, que é o índice que mais acontece, bebedeira, não sei o quê. É muita gente. Muita. No plantão, vai ficar tudo lá registrado. Aí na segunda-feira vai para a delegacia da mulher. E aí acontece uma coisa que é contra a lei, que é a lei da revitimização. Porque se você na sexta-feira, no sábado, passou por toda essa dor, contou toda essa história, falo como vítima, falo como pessoa que passei até por maus tratos do próprio médico. Isso a Gisela tá montando até um projeto de lei que eu falei, vou querer que coloque meu nome. Que bacana. Dentro do ML? Dentro do ML, Jesus. Ele me maltratou porque ele teve que ser acordado às 24 horas. Nossa. Às 4 horas da manhã. E ele estava dormindo o soninho dele. Então, a Gisela também está vendo realmente um projeto de lei para que o efetivo sejam mulheres. Porque mulheres machucadas, mulheres que chegaram na situação que eu cheguei lá na Politécnica. Você estava toda roxa. Aquelas fotos que você me mandou, você lembra da primeira vez? Era aquelas fotos, foi daquele dia? Foi daquele dia. Toda roxa? Tem até aqui todas. Eu tenho todas aí, eu te mando. Todas. Se você quiser depois para editar aí, tem. Isso que ela falou do final de semana, a gente que cobre, quando trabalha no plantão, né? Cobre muita polícia. E aí você faz isso a partir dos BOs. É impressionante, 70% dos BOs é violência doméstica. Nos finais de semana. Até mais, né? Eu acho que até mais. E você falou a palavra polícia. Muitas pessoas são esposas de policiais. Você tá de concordar comigo? E você sabe por que eu sei disso? Porque eu deixo no meu Instagram e eu falo todos os dias. Gente, eu sou um grãozinho de areia. Eu sou uma Zé Ruela. Mas o que eu puder fazer por vocês, me chamem no privado. Eu vou de mão dada e fui com várias mulheres na delegacia da mulher, porque elas vão na delegacia errada, ela vai em qualquer lugar. E você se propõe? E fui com muita. Eu chego lá na delegacia, o povo já... Ih, lá vem Jura? Tem coisa aqui, linda. Tem uma aqui que foi agora à tarde. Ela acabou de me falar. Acabei de fazer o BO. Qual o próximo passo? Falei, próximo passo é você me encontrar amanhã, às 2h40, em frente ao Ministério Público. Ela, o que você vai fazer? Defensoria no Ministério Público? Ministério Público. De lá direito, dentro da Defensoria Pública, lá do lado do fórum. Sim. No espaço Caliandra. Caliandra, perdão. Então, assim, lá a gente consegue já ter um adiantamento de muita coisa. Pula etapas. E eu tô ensinando essas mulheres a realmente denuncia. Faz o BO. Faz o BO. Procura o MP. Me chama e a sua mão eu não vou soltar. E a maioria destas mulheres são mulheres de policiais. Teve uma mulher que falou uma frase que eu também já tinha falado num podcast. Débora, parece que nesses cursos preparatórios que eles fazem uma lavagem cerebral no homem, no ser humano, e eles têm que passar no curso de bater em mulher. Se eles não passar no curso de bater em mulher, eles não vão ser efetivados. Era isso que eu quero que você não me deixe esquecer, porque agora tem... Como é que eles chamam? Que tá agora essas bolhas que tá na Os grupos de Red Pill. De Red Pill. Ensinando Pílula meninas de 11, vermelho. 12, 13, 14 anos como baterem nas mulheres. Que Como, veio à tona por causa dos estupros no Rio de Janeiro, das adolescentes. Na deepfake, não, é nos grupos. Não é deepfake mesmo, não tem nada de deepfake. Exato. Mas assim, conta pra quem tá assistindo hoje, gente, assim, e é muito interessante porque isso fica, a gente aqui sai 2, 3 matérias, vários recortes para as redes, que é bem interessante. Como foi? Quem te contou? Como é que foi saber assim, Débora, acorda que, olha só,
a decisão, houve, sabe, os 15 anos do seu ex-companheiro? Então, houve uma decisão hoje. E ele está saindo. E ele está saindo, de 15 anos caiu para 1 ano e pouco, e em regime aberto. Qual foi a sensação? O que você sentiu? Quase caí dura. Fiquei sabendo através do repórter Arthur Aguiar, que me mandou: amiga, você tá sabendo aí que o Sam tá saindo da cadeia? Você quer falar alguma coisa? Eu falei: posso pensar? Porque você é a primeira pessoa que tá me dando essa notícia, eu não tô sabendo. Eu lembro você entrando no grupo desesperada, né? Sim, você lembra? Sim. Você entrou no grupo desesperada. O que eu faço? Porque ele vai sair da cadeia. O que eu faço? Eu fiquei desesperada. Aí, o bom que ela temos lá pessoas, não, todas, temos tem Mariela, tem todas as deputadas. E aí foi assim, o que eu vou fazer agora? Te deu medo? Medo, pânico. Angústia, né? Só que eu falei, porra, mas eu vim até aqui. Pra ele ser preso, eu tive que mostrar meu rosto, meus ferimentos, me expor. Não precisei expor a parte sexual porque não me foi permitida, que é a parte que eu vou expor agora, através do Ministério Público. Entendeu? Tudo isso agora vai entrar novamente, porque... Como se fosse um novo processo. Exato. Mais avantajado. Mas assim, vou contar na real, até porque agora eu tenho provas. Entendeu? Porque na época eu não tinha prova. Eu preciso entender. Olha só, ele tinha 15 anos, quase 16, né? Por conta de um estupro ou por conta de agressão, estupro e mais 2 crimes que correm em segredo de justiça. Era o combo ou só não. 15 só pelo estupro? Eu posso falar só pelo meu. Ele pegou 1 ano e 9 meses pela agressão, que já foi um absurdo. Tá. Né? O estupro foi desconsiderado. Aí, pelo 1 ano e 9 meses, porque o meu caso foi 24 dias antes da reforma. Então eles desconsideraram o estupro. Aí eles desconsideraram porque aonde que a doutora Vogue tá muito... Falou, eu vou começar do começo e vou mostrar isso. Porque realmente eles não consideraram. Você tá na mão da Vogue, tá na mão de Deus, meu filho. Eles não consideraram a palavra da vítima. Você conhece a Vogue, não conhece? Que está conosco. Que é uma das mulheres mais fortes dentro do Ministério Público, né? Doutora Vogue. E é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E assim, eles simplesmente, os 3 homens, né? Desconsideraram a palavra da vítima. Então, para eles tinham que estar lá no quarto assistindo para ver se era verdade. Só que o advogado do agressor, ele montou uma tese... como se eu tivesse sido estuprado simplesmente, tipo assim, ela foi numa clínica de fertilização, como que ela podia, ele estava estuprando ela se ela foi numa clínica de fertilização? E era o que eu estava contando aqui para vocês. No meu depoimento que está gravado, glória a Deus, separei, né? Está bem claro que lá eu falo, ele me bateu dia 5 de junho. Onde eu tive um derrame, onde vocês veem o meu olho lá todo sangrando e tal. E aí veio aquelas promessas, eu tinha até locado um outro lugar, ido embora, tirado minhas coisas. Ele foi na porta lá da academia, chorou. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter uma família, é isso que tá faltando para que a gente, eu vou parar de beber, aquelas promessas maravilhosas, vamos no médico, porque o espermograma dele tinha dado 0, ele tinha feito um espermograma, tinha dado 0, de tanto usar droga, a pessoa vai perdendo, certo? E aí, eu falei, minha chance de saber se realmente é verdade. E eu falei no meu depoimento que eu fiz isso, eu fui na clínica de fertilização com ele para testar, para ver se realmente não ia ser aquele negocinho de tipo, vamos ali e tal. Eu prometi. Mas Débora, que também fosse... Você estava casado com um homem que você estava apaixonada, você estava morando com um homem que você estava apaixonada. Qual é o
problema de você desejar ter um filho e tentar uma fertilização. Não tem nenhum problema. Mas né? neste tempo eu já não estava mais apaixonado. Não, tudo bem, Débora. Eu já estava armando para ele. Tá. Mas assim, mas que na verdade, uma coisa não desconsidera, o que eu estou tentando falar, que uma coisa não desconsidera a outra, porque uma coisa é você ir buscar uma fertilização e um dia desse alguém te agredir porque você falou não, entendeu? São duas coisas completamente diferentes. Mas assim, o que o desembargador e o que os homens entenderam, e que foi o que salvou ele, como que eu fui buscar uma clínica de fertilização... E fala em estupro, né? E fala em estupro. Só que lá estava falando no estupro, eu contei a parte do estupro onde ele me dopava, onde eu apresentei os remédios, onde ele me dopava e me forçava a fazer amor com ele, transar com ele, mesmo estando dopada. Porque ele falava... Chupa meu pau, me faz gozar, você é minha mulher. Eu falava aquele assim, caso daquela francesa, né? Lembra do... que levou e tipo assim... mais de 70 homens para estuprar E isso mulher. Eu contei os estupros dele... Qual que é? Qual o fetiche? A loucura? O que aparece disso aí... A Débora deu uma explicação boa ali, depois a gente vai perguntar para ela. Assim, eles consideraram um estuprozinho ali, tal... com omeprazol, e que eu falei, para com isso, eu amanhã tenho que acordar cedo, tipo como se eu tivesse falando não só pra ele. A minha palavra não valeu. A palavra da vítima não valeu. Tá, só pra a gente pular. Uhum. Isso significa que desconsiderou o estupro, ficou 1 ano e pouco, 1 ano e 9 meses, a agressão e ainda os 2 crimes que não vou citar o nome dele, não vou citar os crimes, porque correm em sigilo de justiça, então que a justiça cúmplice, né? Decide-se cúmplice. Mas esses 2 crimes que estão correndo em sigilo de justiça não foram julgados. Tá. Eles estão só começando. Tá. Eles estão em inquérito. Tá. Esse ainda é a surpresa. A cereja do bolo. Sim. Que eu falei pra você que eu ia ter uma cereja do bolo. O seu advogado, o Espaço Caliandra e o Ministério Público disseram que há uma possibilidade de uma dessas. Me dê uma história de que, ao buscar em instâncias superiores, como o STJ, por exemplo, há uma possibilidade de reverter esse processo, já que ele já está em regime aberto? Sim, inclusive com as novas provas que eu tenho agora. Porque agora prova que isso não aconteceu só comigo. Isso é um modus operandi. E você foi descobrindo histórias dele. Porque quando uma mulher não se cala, o que acontece? Outras. Porque geralmente o homem não faz isso só com uma. Não, tem um histórico. A misoginia, principalmente, o cara é misógino, toda mulher que ele se relacionar, ele vai bater, ele vai humilhar, ele vai... Então, assim, o que aconteceu? Aconteceu tudo isso, eu comecei, eu falei, não vou ficar quieta, vou morrer falando, não foi isso que eu prometi pra vocês? E aí começou a chegar história de mulheres que tinham passado na mão dele, tinham sofrido as mesmas coisas. E se colocaram à disposição de ser testemunha? E estão aqui, ó. Depoimentos já estão com o Ministério Público. Então nós vamos reverter, sim. E eu não tenho. Isso não é assim, não? Vapt-vupt? Assim, houve uma reforma, eu não sei, não posso nem falar porque eu não sei. Assim, houve uma reforma, uma decisão foi reformada, mas aí eu busco o Ministério Público, eu tenho novas provas, eu reinicio esse processo. Isso não resulta em uma ação rápida de quebrar esse regime aberto, não? A gente está tentando, tanto que a primeira coisa, depois que eu mandei lá no nosso grupo, e eu fui muito bem, sabe, desesperada, de manhã cedo, a própria doutora Vogue falou, eu acompanhei esse caso. Sim.
Aí ela entrou, ela me chamou. Dela, né, Sim, Ela me chamou no meu telefone particular. Todo mundo ficou apavorado com você. Ela me chamou no particular e falou: vem no Ministério Público. Então, ela puxou isso para ela. No mesmo dia, ela conseguiu lá um despacho, mandou, a juíza conseguiu colocar pelo menos tornozeleira eletrônica. Porque ele foi liberado do estupro. Né, de boa. De boa. Não perdeu o cargo dele, não foi exonerado. Saiu pela porta da frente e foi para casa dele fazer uma super festa, porque os vizinhos que odeiam ele vieram me contar, mandar no meu Instagram. E aí o que ela conseguiu? Uma medida protetiva para mim e para todas as minhas testemunhas, e que ele colocasse tornozeleira eletrônica. Você tá também com o botão do pânico, aqui, né? Ó. Olha que bom. Esse aqui é o meu acessóriozinho que eu ando. Eu dou aula, né? E aí, pra dar aula, eu tenho que andar com ele assim. Porque... Pra você sentir. Não, é porque ele tem que vibrar, ele tem que apitar, ele tem que estar próximo do meu ouvido. Sim. E eu carrego, por isso mesmo, pra sentir. Carrego a anilha. Então, eu durmo e acordo com esse botão. Esse e... O que não pode faltar. Então, assim... O que é isso? SOS. Ah. A Maria da Penha. Então, assim... Graças a Deus, hoje, elas vão lá na academia. Eu quero uma foto dessa sua. Pode, aqui, ó. Esse acesso é da patrulha? É acesso da Maria Patrulha. Da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha vai. Foram lá essa semana sem mesmo eu não chamar, não fiz nada. Elas são umas gracinhas, né? Elas foram lá pra saber se ele Desce um pouquinho só pra ver o seu rostinho lindo. Aqui. Assim... E para saber como que eu tava, porque elas ficaram sabendo que ele descumpriu a medida protetiva. Esse botão tocou 3 vezes. Tocou na sexta. Ou seja, ele tentou se aproximar. Sim, e tocou na segunda, na frente do meu trabalho. E eu automaticamente... Você não fica apavorada na hora? Eu penso assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Pra onde que eu vou? O que que tá escrito aqui atrás? Botão de pânico, ok. Pânico. Fica em pânico. Respondi. Fico em pânico. O que acontece? Eu corro, eu me jogo embaixo de um carro. Gente, eu... sabe quem que tava O faltando nome é aqui? super apropriado. Eu espero o tiro vir. Eu queria muito que tivesse nesse momento aqui sei. o Rafael Milas. Aquele que pode... Gente, ele é um cara de direita, hiper inteligente, irreverente, ele é irreverente no último e tá ganhando todos os holofotes. Ele é o único cara de direito num estado de extrema direita que ainda olha a mulher como objeto, como território, como propriedade, e ele se posiciona contra tudo isso. Eu acho isso muito interessante, muitíssimo interessante. Eu, aliás, adoraria que ele estivesse aqui. Ele, um dos poucos homens que levanta a voz, né? Essa semana eu estava lendo sobre isso também. E, na verdade, ele colocou, ele trabalhou, eu achei muito interessante, ele teve a coragem de se contrapor às mulheres na Câmara, por conta da história lá do William, né, do ex-secretário do prefeito Abílio, que supostamente teria assediado uma servidora, houve uma tentativa de abrir uma CPI, e as mulheres não deixaram, ninguém deixou. E a Catiúcia ainda foi lá e deu um chega para lá no Rafael. Rafael. E processou, eles estão processando o Rafael. Agora deixou o Rafael à vontade, porque ele fugiu do processo. Não queria. Agora que já está processado, ele promete que ele vai até o final. Mas é um homem interessantíssimo em posicionamentos. E aí, Catiúcia, você foi uma cria minha, igualzinha a Ângela. Eu sempre tive uma honra infinita de ter você como jornalista. Não sei porque bateu tão de frente com o Rafael. Se, na verdade, ele é o cara que tem gritado a favor da mulher. Porque ela está trabalhando junto com outro misógino. Vocês já pararam para reparar que o prefeito Abílio já arrumou encrenca com tudo a secretária, vice, dededã. Na hora de peitar homem, ele é um gatinho.
Esse é outro que precisa sair do armário. Desculpa aí. Meu Deus! Mas esse Abílio é um baita de um misógino. Ele odeia a mulher. Ele não aceita que uma mulher levante, que tenha poder. É um misógino. Ai, você vai ser processada porque você tá falando do Abílio, você tá falando da não sei quem, porque você tá contando aqui, que você tá falando do advogado, porque eu dei o nome postei o nome dos promotores, que isso processa. Eles falam que você corta o primeiro processo. Né? Depois pra processar que já tá no meio. Não, sabe por quê? Você não queria eu vou facilitar a contratação de um bom advogado, nem de correr aqui. Já que vai correr... Vou dar uma notícia. Esse meu primeiro marido, ele era um amor. Só que ele me deixou com uma dívida de 204 mil. Porque a empresa estava no meu nome. Né? Tava tudo sob controle, mas aí fechei a empresa. Ok. Hoje, eu, Débora Sander, a única coisa que você vai achar para processar é uma dívida de 24 desse valor que eu falei para vocês. 204 mil. 204 mil. Quiser me ajudar a pagar, porque vai ser a única coisa que vocês vão conseguir de mim. Não tenho nada no meu nome. Recebo uma pensão por morte que não pode ser retirada. Não pode ter graças a Deus. Dentro. E trabalho, meu trabalho é tomar lá da cá, acabou. Então, gente, assim, pra quem não tem dinheiro, e eu não tenho advogado, tá? Não. Eu quero... Aliás, se tiver alguém muito bom aí que quiser me ajudar, não posso pagar. Não posso pagar. Mas ela tem a mídia apaixonada com Débora Sander. Mídia. Seria ótimo. Deixa eu te falar uma coisa. Espera. Você é uma... Você, além de você é professora, personal, e também uma exímia lutadora de Muay Thai e Jiu-Jitsu. Isto, na cabeça das pessoas, eu vou te falar pela minha. Quando eu penso assim, eu penso que se encarar muito a Débora, se Débora pegar direito, dá pra dar uma cara assim, né? Fazer a pessoa cai. Assim, isso é um mito. Porque quando o homem quer, pode ser lutador de Muay Thai, e na Leia, que é campeã mundial de Muay Thai, diz que sim, é um só. A mulher já cai. Né? Só que assim, você pode ser o melhor. Uma coisa é lutar, a outra é brigar, e a outra é a covardia. Quando eu apanhei, quando eu tive... Porque várias vezes eu falei, cai dentro. Então, é isso que eu queria que você explicasse. Eu briguei. Isso tem força? Várias vezes eu falei pra ele, cai dentro. A última vez, eu vou resumir só a última vez. Eu subi, abri a porta. Quando você abre a porta e entra dentro do seu apartamento, você não vai esperar que um homem venha de frente com você e te dê um soco e te derrube no chão. A surpresa. O fator surpresa. Que é mais covarde. Que é a covardia. Eu acho que contou, na verdade, com a ideia de que ou eu faço isso ou eu apanho, porque ela é uma lutadora. Né? Até porque ele tentou me esganar uma das vezes e eu já tava perdendo quase o ar. O que eu fiz? Por baixo do bago dele, gritei, Ogunhê, meu pai. Rapaz, me veio uma força de meu pai Ogum, que esse homem quase cuspiu as bolotas. Ele saiu, eu joguei ele de cima. Nesse dia eu saí correndo e fui pra casa do meu filho. Depois ele bateu na casa do meu filho. Eu vou entrar e vou matar o seu filho se você não voltar pra casa hoje. Depois eu vou te mostrar os prints. Até eu postei essa semana, onde eu mostrei só as ameaças que ele fazia sobre meu filho. Então vocês como mãe, pais, mães, vocês vão falar assim, mas você podia ter saído desse relacionamento. Não. Enquanto ele ameaçava a vida do meu filho, ameaçava, colocava pistola na minha cabeça, eu tinha medo. Só que nesse dia que ele me bateu, que ele me largou lá,
achando que eu tinha morrido, assim como ele fez com a ex, que realmente morreu. Mas não foi ele que matou, né, Débora? Na verdade, seja feito, nem pode falar isso. Porque... Eu não posso falar, mas para mim e para uma das testemunhas, que era amiga dela, ele chegou no ouvido dela e falou assim, viu? Eu matei a sua amiga e você não pôde fazer nada por ela. E nada vai acontecer comigo. Isso aí é coisa de bundão. A gente não pode falar nada daquilo que a gente não tem como provar, mim, né? Ele falava assim, eu já matei uma desgraçada e não deu nada. Não deu nem corregedoria. Então não adianta você me denunciar. Vou fazer para você, Ângela, pra gente pôr isso aqui mais aqui dentro. Você é um ativista, você é uma jornalista muito experiente, uma apaixonada por animais, nós duas somos apaixonados por gatinho, em especial por gatinho. Eu tenho a Ravena, minha preta, minha aquela bruxa. Ela já teve 20 gatos, uma gracinha, ela sai espalhando gato, umas gracinhas os gatos. Mas é uma exímia ativista também na questão dos direitos da mulher, no enfrentamento, está lá conosco. É uma mulher que o tempo todo participa, graças a Deus, do grupo. Como você analisa, não só a história da Débora, mas como colocar como recorte jornalístico a história da Débora? Como é que você vê essa decisão reformada, essas falhas na justiça, essa justiça frágil, esse número absurdo, enorme de feminicídios que existem, que estão acontecendo em Mato Grosso, que colocaram o Mato Grosso várias vezes como líder, né, liderando o ranking de estupros. Dos estupros está entre as 50 cidades com maior número de estupros, né? Inclusive de vulneráveis. Sendo Sorriso a campeã do Brasil. Olha só, que é o absurdo. E de feminicídio liderou aí 2 anos, não sei agora se 2026 essa coisa rola, mas sabe-se que dentre 2022 a 2025 houve um paralelo assim, nem 2025. De 2022 a 2024, ele veio 47, 48, caiu 46, pulou agora para 54, 57 eu acho, 54 ou 57. Como é que você analisa, olhando, fazendo matérias, você sempre ditou portais, atualizou portais, acompanha todo esse processo. Como é que você acha, você vê essa história frágil de polícia prende, justiça solta, polícia prende, justiça solta, tem pena alta, pena reduzida. Como que isso? Antes dela responder, você lembra no grupo quando eu mandei desesperada? Que eu tava desesperada? Nós estávamos, né? A doutora Vogen falou, eu trabalhei nesse caso, eu acompanhei tudo. A gente tá fazendo vários casos, deixando tudo certo. Quando chega nessa vara aí, que eu acho que é a segunda vara, os caras vão lá e soltam. Simplesmente, quarta vara. Simplesmente, parece que é assim, um coloio que está se formando, principalmente contra a mulher. Porque esta mesma vara soltou aquele veterinário que matou, lá, acho que em Querência, que a família está buscando justiça. A mesma vara que soltou o cara que o advogado que bateu no... Que bateu... É da quarta vara? O que bateu com o taco de sinuca, que tem imagens... E do bastão. De ferro, porque ele não tinha intenção de matar. Não. Eu te bati com um negocinho de ferro. Mas olha só, Anjo. Não queria tinha intenção de te matar. Então, pra você ver, você que vai falar sobre isso, o desespero de uma magistrada que está fazendo tudo para ajudar as mulheres, mas quando chega lá nessas varas de onde tá esses homens, onde tá a gente perde a proteção. É um sistema é um sistema extremamente machista. Extremamente machista. Nós vivemos num país machista, no estado ainda mais machista. Mais ainda. E é uma cultura que está crescendo, porque com o incentivo de redes sociais, esses grupos, essa semana foi muito divulgado, com esses grupos de Red Pill, esses grupos que incentivam, os grupos mostrando, se a mulher dizer não para você, você vai bater nela. Mostrou uma mulher, uma camareira, ou não sei se é recepcionista, o hóspede, ele assediou ela, quando ela disse não para ele espancou ela.
Então, nós vivemos nesse sistema. E as redes ainda são dominadas. Aí você cai numa vara jurídica que só você tem 3 homens. Normalmente, homens que têm, quantos? 50 anos ou mais, que cresceram dessa forma, foram ensinados dessa forma. Igual você disse, não foi um estupro, foi só... Ela não queria, naquela noite, transar com ele, então ela disse que foi um estupro. Como que um marido estupra uma esposa ou uma mulher? Né? Então, assim, a gente vê... teve uma morte, um feminicídio nos Mar Cabral, em fevereiro. E as filhas dizendo, olha, minha mãe acionou o botão no pânico não sei quantas vezes e a polícia não apareceu. Simplesmente recebeu uma ligação. Né? Teve um no Rio de Janeiro, que as filhas disseram que a mãe procurou a delegacia 9 vezes e não fizeram absolutamente nada. E ela foi morta. Então, assim, a explicação o sistema é dominado por homens, ainda são poucas as mulheres que estão em algum... e que dão atenção e que fazem o atendimento que se deve. Eu acho que a única explicação é essa. Vou mostrar uma e a cultura que está crescendo do chocar. machismo e da misoginia. Eles consideraram um estupro uma coisa. Eu acordei com esse desgraçado dopada, com o braço dele dentro de mim. Olha o que eu tive que fazer. Cruzes. Isso é segredo de justiça. Não é pesado? Cruzes. Isso não é um estupro marital? Que isso? Isso não é estupro. Esse homem tinha, meu Deus. Só eu sei o que eu passei. E eu passo todos os dias pelo tribunal da internet, que não sabe a maioria. Você passa? Vamos falar sobre isso, então? Eu queria te perguntar agora, eu devolvo você. O que você acha que precisa ser feito? Olha, onde que tá? Onde que precisa? Porque eu só... Tudo. Eu ainda acredito na educação. Infelizmente, isso tem que ser a longo prazo e nós temos que entender que nós somos as repassadoras do status quo. Ou seja, é nosso útero que constrói. Sim. Nós fazemos essas crianças. Esses meninos são nossos filhos. Eles são têm que aprender sobrinhos. A receber, não. Pois é, mas nós temos uma meia-culpa nisso, Sim. porque nós não falamos para quando tinha que parar. Uhum. Não tínhamos, eu sei disso pela minha família, quanto mais macho você era, quanto mais você era agressor, porque na verdade nós fomos criadas era cultural. Para sermos até artistas, hoje até não, mas no meu tempo, a mulher sessentona, como eu era, não vou falar Marisa Batalha porque eu fui atipicamente criada. Então, eu fui criada, mulher em casa de homem tem que saber brigar. Se você quer ser bailarina, pintar, você vai lutar karatê. Então, foi muito atípico. Meu pai sempre acreditou Sim. que mulheres inteligentes seriam massacradas num universo masculino, né? Mas tem que começar pela educação, pela escola e por dentro de casa. Dentro de casa. Não está certo. Não é assim que você pega. Agora, também não adianta você ter uma educação, quando você vê uma bolha crescendo como essa da Red Pill, e você ter uma justiça frágil, falha, que não tem, não adianta, nenhum pacote antifeminicídio, nenhuma lei será suficiente quando você provar, você conseguir uma pena e uma decisão for reformada por falhas, pelas lacunas. Quando advogados trabalharem com as lacunas, eles não estão errados. Não, porque cada um faz o seu trabalho. Mas é um momento de que lacunas sejam revistas ou olhadas sob o olhar de que nós estamos vivendo um momento que está arranhando a civilidade. As mulheres, Mato Grosso está virando um lugar insalubre para nós. Sim. Né? Eu, Débora Sander,
A partir do momento que eu falei, se Deus me permitiu me manter viva, é porque eu tenho uma missão. E como eu não posso ir contra isso aqui, né? Eu não posso contra a justiça, eu estou fazendo a minha parte como formiguinha. Eu dei uma palestra, eu me tornei voluntária. Não, o pessoal, você come? Não como. Eu me tornei voluntária e eu vou nas escolas. Esta semana eu fui no Notre Dame de Lourdes, que eles estão fazendo uma semana da mulher. E eu fui lá, e eles ficam, mas você vai contar a sua história? Vou, e com detalhe. E olhando na cara de cada menino que fala pra menina, você não pode na hora do recreio ficar com as suas coleguinhas, você tem que ficar comigo. Já são gatilhos, você já tem que começar a entender, tentar ensinar. Mas você que está criando, Débora, assim, com o maior respeito do mundo, mas você está criando um processo mais pedagógico para essas palestras, porque, por exemplo, não dá para você falar, por exemplo, para crianças, né? Algumas assim, ele gostava de que 10 homens nos vissem tendo a relação sexual. Não, eu conto a minha história e tudo, e como era um público mais da 5ª série para cima, já foi um processo mais pedagógico e mais cobrando essa parte de que não é não. Não é não quando você é namorado, não é não quando você é marido, explicando sobre a Lei Maria da Penha, explicando sobre o que é o estupro marital e explicando que enquanto a gente não trabalhar o ego masculino e o ego feminino, porque também tem, aquela pessoa, ela vai crescer falando assim, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E se você não for mais ninguém... É isso que eu estou te falando. Esse é o processo cultural, eu acho, e é o nosso status quo. Aí eu te devolvo também, olha a pergunta. O que a gente acha? A gente acredita que... Por exemplo, você acreditou nisso o tempo todo. Pegar você, te levar. Esta gaiola de ouro, a um momento, ela é interessantíssimo para o nosso ego. Sim. Porque parece, à primeira vista... Faz bem para você. E que somos amadas, que somos bonitas, desejadas. Exato. Não se trata disso. Não é sobre. Então, assim... É só um jogo. Eu gostaria, por exemplo, que começasse por você e você também. Olha, nós estamos num estado que lidera o feminicídio, mas também lidera assédios, lidera estupros, né? Você acabou de falar que Sorriso, inclusive, é a cidade que é com o maior número, inclusive, de estupro de vulnerável. No Brasil. No Brasil. Então, assim, diante disso, é difícil. Nós falamos de justiça falha e frágil. Mas o que é que está acontecendo quando você vê Red Pill? Quando você... vê um levante, porque está parecendo um levante contra a gente. O que é? O que está acontecendo? O seu olhar como jornalista, como mulher, nenhum de nós três aqui é menina. O que está de fato acontecendo? O que aconteceu? Por que as pessoas estão levantando? Por que como está levantando assim? Ai, gente, eu acho que eu estou com dor de cabeça. Não, acho que vou matar uma mulher. Ai, gente, nossa, estou com dor na coluna, acho que vou matar uma mulher. Porque fica parecendo que é isso, não tá? Né? O que você acha? É o quê? É um levante, é uma maneira que os homens falaram a mesma linguagem para tentar reformar a decisão de uma luta de uma vida inteira das mulheres conseguindo seus direitos, que não é? É isso. As mulheres evoluíram, saíram daquele papel de mãe, dona de casa, e foram conquistando. E eles não entendem e não aceitam. E eles não sabem qual é o papel deles agora no mundo. Porque eles eram protetores e provedores. As mulheres não precisam mais de proteção e nem que sejam providas. E aí o papel deles é qual? É a masculinidade frágil. Mas o poder compartilhado é parceria. Exatamente. Poder compartilhado é parceria. E aí a gente volta no que você falou. Os meninos não estão sabendo, não estão sendo ensinados. Qual o papel deles agora? O ego. Você vai fazer o que da sua vida? É. Né? Porque as meninas, vamos lutar.
Vou trabalhar, vou estudar, vou ser o que eu quiser. E os meninos? Por isso que a Você gente tem quem? que investir nessa nova geração. Exato. Porque essa outra aqui tá meio... Seu menino tem 25 perdida. anos, já é um homem. Uhum. Este menino, ele é machista? Não. Não, ele é engraçado até... Hoje ele tá namorando, né? E eu sempre ensinei muito ele sobre isso. Sobre o machismo. E às vezes, quando ele sai, ele é cantor. Ele tem 2 bandas de rock. E ele é tão respeitador que às vezes, quando ele ficava com alguém, ele falava assim: mãe, eu fiquei com uma dama hoje. Ele fala assim, eu falo assim, gente, as pessoas que conhecem ele falam assim: nossa, ele é muito velho. A educação dele, a forma, é porque toda vez que ele tentou ser alguma coisa, eu fui lá e falei: pera. Eu mesmo falo, eu rebento sua cara. Se fizer qualquer coisa, ou falar, ou fizer brincadeiras, ou eu mesmo, desde quando ele era criança, falei, existe brincadeiras, existe coisas que não cabe. Mas o seu marido, qual foi o papel dele neste processo? Estou tentando fazer esse levantamento, porque eu posso contar, por exemplo, a história da minha família. Sim. Assim, quanto mais macho... Meu pai, quando eu sentava com 10 amigos para falar como os 2 filhos dele eram lindos, maravilhosos e machos. Né? Quanto mais macho, era mais agressivo. Quanto mais brigões, mais fodásticos eles eram. Né? E não é nada disso. No meu caso, era bem pior. Porque eu trouxe o Arthur pra mim, pra tirar isso dele, porque o pai do Arthur era paraguaio. E na cultura paraguaia, a mulher apanhar do homem é a coisa mais normal do mundo. Normal. Será que isso não mudou? Isso tá mudando no mundo inteiro? Não muda, é isso. Na verdade, sabe o que tá mudando? É o que ela falou. Nós, mulheres, estamos ganhando o nosso espaço e eles estão ficando para trás. Não, mas isso é muito tempo, Débora. A gente está fazendo uma análise até muito mais profunda. Nós estamos... essa é uma história paulatina, doída, mas paulatina, desde 1932. Desde o primeiro voto, e a gente foi paulatinamente pedindo. Claro, obviamente que é uma coisa horrorosa. Você tinha primeiro que pedir para o seu marido para votar. Teve que vivenciar até pouco tempo você ser morta por como que é a história da honra? Em defesa da honra. Em defesa da honra. Que ainda é lei. Não, já caiu. Não, agora. Caiu Mas agora em 2021. Olha que absurdo. Foi cair em 2021. Que o STF extinguiu. O homem tinha direito de matar a mulher. Ele estava defendendo a honra. Defendendo. Imagina se matasse todos os homens que traíssem. Pois é, mas a Leila Diniz, a morte da Leila Diniz, construiu o feminismo no Brasil. Pois colocou todas as mulheres nas ruas. Ângela Diniz. Ângela Diniz. Então, assim, o que acontece? Tudo isso sempre aconteceu. A diferença é que nós estamos tendo voz. E estamos tendo mulheres... fortes. Mulheres tendo coragem. O que eu tô recebendo de mulher que fala, ai, eu fui agredida, não sei o quê, mas eu não quero aparecer. Respeito, ajudo, dou a mão, vou junto. Mas eu falo, coloca na mídia. Então. Coloca a sua voz. Mostra que você não tá sozinha. Porque quanto mais quietinha você fica, mais acuado eles fazem. Então a morte, isso tudo sempre existiu. O que não existiu foi isso que a gente está fazendo. Olha, nós estamos chegando ao final, já passamos mais de 1 hora. Tem uma coisa que eu quero para terminar com vocês duas falando. Inclusive vai ser lançado amanhã um livro, eu acho que na Musiva, vai até estar lá a senadora Busetti, né? Uhum. Que é, na verdade, a autora do pacote antifeminicídio. A deputada foi a relatora, a deputada Gisela Simone foi a relatora. Hoje lei desde 2024, desde outubro de 2024. Que eu quero. Né? Então, olha, mas eu queria perguntar para vocês, num mês
Dimas, que comumente tem muitas campanhas, né, que falam muito mais abertamente do enfrentamento que algumas mulheres vivem, né, que falam sobre a violência doméstica, que tem palestras em escolas, pessoas indo para as ruas, graças a Deus, com muito, a rede social bastante ágil e com muitos posts, com muitos vídeos. O que vocês recomendam? O que vocês diriam para que cada mulher que esteja nos assistindo, ou vai nos assistir, ou vai ler as nossas matérias, o que elas deveriam fazer de verdade? Primeiro, terapia. Eu sempre brinco. Porque quando a gente está com a cabeça boa, uma pessoa dessa não vai chegar até você. E se você já está num casamento que você está sofrendo tudo isso, se você está com a sua cabeça boa, você consegue sair. Você consegue pedir ajuda. Porque a primeira coisa que a pessoa tem medo é de pedir ajuda, é de denunciar. Então, assim... Tem mesmo, né? Até hoje. Busca uma terapia. Até hoje, muito. Cuida de você, do seu amor próprio, porque aquele que tá te batendo, aquele que tá te machucando, que por amor, aquele não te ama. Não ama, não. Aquele é um comodismo, aquele é uma ameaça. Então, busca uma terapia, cuida da sua cabeça, porque a partir do momento que você cuidar de você, você vai ter coragem de pedir ajuda. E pedir ajuda não é fraqueza. É a maior fortaleza de uma mulher, é saber pedir ajuda. E nós estamos unidas para ajudar. Eu até quero uma outra pergunta, que você me deu uma outra resposta. Na sua opinião, o que precisa mudar com urgência, Ângela? O que precisa mudar? Mudar com urgência. Acho que todo o sistema de proteção precisa. Eu acho que deveria estar na mão das mulheres, entendeu? Por exemplo, essa questão de julgamento. Que tal ser uma vara só com mulheres? Ter um outro olhar. Ter esse dentro da justiça. Mas você acha que a justiça aceitaria que fosse só mulher a julgar? Ou pelo menos... tivesse uma mulher. Foram 3 homens. Tivesse uma mulher, sim. Né? Em vez de 3, 2 mulheres e um homem. Eu acho que precisa ter mais participação de mulheres em todo o sistema. Bancadas, em todo né? o sistema. Nas bancadas. Nas delegacias, Exato. na justiça. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Né? A gente vê, nós temos desembargadoras ali que fazem trabalhos excelentes. Nossa. Que brigam muito. Mas tem uma hora que ela está impedida, por exemplo. Não chegou na mão dela esse caso. Delas, que estão ali trabalhando. Você está vendo a própria doutora Vogel dizendo, vamos rearrumar tudo. Né? Doutora Vogel falou assim, Débora, se você tiver paciência, eu quero arrumar tudo. Eu falei, pois tenha toda a paciência do mundo, porque eu não tenho advogado. O Ministério Público vai fazer, porque é o meu direito. E ela se propôs, porque isso para ela virou como se fosse eu acho que para ela uma questão de honra. É uma questão de honra, entendeu? Uma questão realmente de honra, de que porque ela já tem acesso a todas essas coisas que eu te mostrei. E ela falou, não. Ela tá chocada de saber que este homem está hoje trabalhando numa delegacia. Ele está trabalhando, voltou a trabalhar? Voltou a trabalhar. Está aqui em Cuiabá? Foi transferido para Pontes de Lacerda, talvez por causa do botão do pânico. Mas um homem desse que faz isso, não só comigo, como modus operantes, que vocês vão estar acompanhando aí as novidades que chegam, um homem desse, cabe ele estar defendendo o Estado, cabe ele estar dentro. Tinha que estar no mínimo afastado e já num PAD, no processo administrativo. Exatamente. Mas ele não está nem num PAD? Com certeza tá. Tá, mas tá daquele jeito, sabe? Brasil. Como assim? Demora, né? Vai demorar muito. Mas eu tenho esperança que eu tô montando um dossiê, coisa pouca, e que eu consiga 5 minutos da atenção da primeira-dama. De alguém que conheça ela, de alguém que pegue na minha mão e que me leve, para que eu faça isso que eu fiz para vocês.
mostre isso aqui. Porque eu tenho certeza que se a primeira-dama vê isso, que depois eu vou te mostrar que você ainda não viu, ela não vai permitir que um homem desse continue trabalhando dentro e representando o governo do Estado. Governo. E sendo pago pela sociedade. Sociedade. Por nós, né? Por nós. Ela já recebeu, ela já sabe do que eu estou falando. Disfarçadamente vai passando aí. Isso são dentro de delegacias. Então, assim, eu acredito que a nossa primeira-dama, o nosso governador, não aceita... o tempo todo. Não aceitaria, e pessoas diferentes, né? E eu tenho outras, tenho mais, com homens junto. Ela não aceitaria a tolerância zero que o governo do estado tanto fala. Nós tivemos um caso de... O que é um policial? Ou um policial penal de estupro de uma detenta? Então. Quer dizer, é mais um caso de... Na verdade, um policial civil também. Exato, policial no civil. interior. E quem é a única pessoa que pode E caso de expulsar 4 policiais que também do interior, que pegaram aquela menina de 16 anos que estava de moto. Sim, né? Um assédio, né? Com assédio. E única pessoa... Na verdade, é estupro de vulnerável porque ela era menor, né? Cabe, padre, cabe, já está acontecendo, mas se o governador pegar o papel e a caneta dele, ele é o único no estado que pode falar não, estão expulsos. Então eu gostaria de ter 5 minutos para mostrar isso. E eu tenho certeza que o governador e a primeira-dama, sendo pessoas sérias, não iriam aceitar uma pessoa dessa dentro da corporação, fazendo o que está fazendo. Gente, nós chegamos ao final. Que pena. Já foi normalmente 50 minutos, já estamos uma hora ficar e 20. horas ainda. E tem assunto, E né? tem assunto. Eu agradeço muitíssimo você, Ângelo. Eu quero que vocês... Você viu que você já tocou isso, eu estava lá buscando foto dela, que é a coisa mais difícil achar foto de Ângela. Aí eu vi ela fazendo entrevista com o Pedro Táxi. Aí eu falei, opa! Mas não conseguia tirar foto, mas enfim. Agora você já conhece a casa, vou te chamar sempre. Agora a gente tira uma foto dela antes dela sair. Com certeza, vamos tirar nós 3. E te agradeço demais, Sandra, olha, Débora. E, nossa, Sandra tá falando de mim, pensei na Sandra mesmo. Eu torço profundamente como mulher, como uma das pessoas, uma das fundadoras do grupo, do Mulheres Até Quando, pelas palestras que eu dou, por tudo que a minha vida é. As minhas defesas são muito claras, tenho um mestrado na questão da mulher. Eu torço profundamente que nessa queda de braço a vitória seja sua. Vai ser, né? Porque junto com ela vai vir a justiça divina. Bem, parabenizar você pela sua coragem. Pela absoluta coragem. E me coloco à disposição como voluntária para qualquer tipo de palestra, qualquer tipo de... que tenha que contar a história, o lado de cá, que é o lado da vítima. Eu acho que é isso que um pouco também está precisando, né? De mulheres verem outras que saíram da situação. Claro, você ainda está lutando. Sim. Mas que tenha coragem de falar e de estar se mostrando. De se expor, né? Porque uma palavra que eu falei numa das primeiras entrevistas. Quando ele foi condenado, choveu mulheres comemorando, agradecendo, falando, agora eu acredito. Eu tenho um podcast onde eu chamo mulheres para contar suas histórias. E aí eu fiz uma pergunta pro repórter e eu falei assim, o que eu vou falar para essas mulheres? Nada. Se você, a Débora Sander, você sozinha, eu nunca vou me esquecer de como eu te conheci. Você simplesmente chegou, assim, pensa num espaço que comumente se afunila nos processos políticos, mesmo que seja com mulheres ali, e você falou, eu preciso falar. E falou, e todo mundo te ouviu, e assim você tem feito desde sempre. A Débora Sander, ela foi machucada, arregaçada, quebrada, mas saiu dali uma mulher, nasceu uma mulher extremamente forte, é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Parabéns para você. Obrigada. E
Depois eu repensei essa frase e eu falei, eu vou continuar só falando. Eu vou continuar só lutando e a minha voz vai ser ouvida. Tanto que chegaram várias mulheres me contando tudo que eu tenho agora. Como testemunha. Gente. Como testemunha. Até quarta-feira, esta vai ser um mês que nós vamos falar muito de mulher. Quero que você já se comprometa para a próxima. E eu vou trazer você, Rafael Milas. Eu quero. Sabe por quê? Porque nós vamos falar de mulheres que estão na política e que precisam nos inspirar. Já que em outubro nós temos esse compromisso como mulher de colocarmos em todas as instâncias colocadas no plebiscito não, nas urnas, não é plebiscito. Nas eleições? Não, mas tem um nome, sem ser que a gente fala. Pleito. Nesse pleito de votarmos em mulheres. Tudo bem que para governador eu vou votar no Otaviano Pivetta, nem escondo isso. Eu amo ele, né? Sou apaixonada naquele homem. Acho que o Mato Grosso ganha demais. Mas, obviamente, vamos votar para deputada estadual, deputada federal, que são 2 senadores, também votando em mulheres. Até quarta, meninas. Até quarta, meninos. Tchau. Verdade, tchau, gratidão.